Para você, o que define uma boa história de um filme? Para muitos autores, a narrativa é um item principal de um filme. Para discutir um pouco melhor isso, nós chamamos o professor Rafael Bona, da Universidade do Vale do Itajaí. Nós vamos discutir aqui a obra Manual do Roteiro, de Sid Field. Muito obrigado, professor, pela tua participação e seja bem-vindo. Então, esse livro do Sid Field, ele é um dos mais conhecidos na área para quem estuda roteiro, para quem estuda cinema, estuda televisão. Não vou dizer que ele foi um dos pioneiros, mas ele é considerado uma bíblia de audiovisual, né? Então foi a partir de um estudo de muitos anos que Sid Field fez, a partir de próprios roteiros que ele produziu, roteiros de filmes famosos. Então ele construiu uma espécie de um manual justamente para ajudar as pessoas que quisessem, né, que tinham a pretensão de trabalhar com cinema principalmente, e aí ele acabou escrevendo esse livro aqui, Manual do Roteiro. Bacana. Eu queria começar então te perguntando justamente dessa proposta dele para roteiros aspirantes, como ele cita ali, né? Ele tem uma técnica que seria os 30, 60 e 90, né? Que é como se divide a linearidade de um filme. Queria te perguntar, professor, se essa seria uma forma correta de fazer um roteiro ou segura na percepção do professor? Então, eu sempre digo assim, que qualquer manual de roteiro, seja esse do Sid Field, seja do Doc Comparato, do Robert McKee, todos eles são apenas uma forma, eles não são uma fórmula, né? Isso acho que é uma coisa que tem que deixar bem claro. Então essa questão do 30, 60 e 90 do Sid Field, ele se refere à questão das páginas, né? Ou seja, que uma página de roteiro significa 1 minuto de gravação. Então se você tem 120 páginas, você tem um roteiro de 2 horas, ou seja, 120 minutos. Então nos 30 primeiros minutos, você apresenta o ato 1, as outras 60 páginas do ato 2 e as últimas 30 páginas do ato 3. Então isso é uma forma de você pensar o roteiro. Se eu concordo? Concordo em partes, até porque a maioria dos filmes que a gente acaba vendo, né, no cinema, na televisão, eles acabam tendo essa estrutura. A gente vê que eles são muito parecidos. Claro. Né? E claro, quando você retoma a questão da poética aristotélica, você vai lá no Aristóteles e você começa a ver que essa estrutura é muito semelhante com essa que o Sid Field tenta adaptar para o audiovisual. Essa forma em que o autor apresenta no livro, ela pode ser sustentada por um filme, por exemplo, de trilogias, se isso tem como se manter efetivamente, né? Claro que sim. Né? Porque necessariamente quando você vai ver a parte 2 de um filme, a parte 3 de um filme, você não é obrigado a assistir na maior parte das vezes 1 ou 2, né? Então, ou seja, você vai pegar o final de uma trilogia, ele também tem esse começo, meio e fim, ele também tem essa estrutura. Mas o que eu falo muito que está acontecendo hoje em dia é essa questão da maioria dos roteiros eles já serem pensados em transmídia, né? Que você já concebe um roteiro pensando na transmídia. Ou seja, eu estou fazendo um roteiro para o cinema, mas ao mesmo tempo já estou pensando como que ele vai se expandir para um videogame, como ele vai se expandir para um seriado de televisão, para uma história em quadrinhos, né? Então eu acho que toda essa estrutura ela se mantém. A única coisa que está acontecendo agora é ela expandir da mídia de origem dela para um outro meio. Então cabe essa atualização dos próprios profissionais também na questão de roteirização. Exato. Tem um estudo bacana que saiu, na verdade alguns estudos que falam assim, que na produção de um filme, o 40% é o que você vê do filme realmente, e os outros 60% é o que você processa do filme, né? Então uma coisa que se muito tem hoje é como você trabalha emoções dentro de um filme. Como é que tu vê essa relação da aplicação das emoções dentro de um roteiro? Todo filme trabalha com imaginário, então qual que é o objetivo de um diretor? É que realmente você saia do cinema e que você fique pensando nesse filme, né? Que você fique processando ele, você fique imaginando. Como que eu faço para atingir o maior número de pessoas com as emoções? É trabalhar com sentimentos universais, né? O que são sentimentos universais? Amizade, companheirismo, amor, né? Essas coisas todas acabam atingindo. Então, quanto mais desses sentimentos você trabalha dentro de uma história, dentro de uma narrativa, mais as chances de você atingir o público você tem. Bem, então nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer pela tua participação, professor, mais uma vez. E dizer para o pessoal de casa, até a próxima.